Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versos de 1 a 5 e depois o versículo 15. Nós estamos falando hoje, sou um especialista, tenho doutorado nessa área, a área da paciência. Eu falei nessa manhã, baseado em Gênesis capítulo 16, sobre o perigo da impaciência. Vocês estão notando que as pessoas estão mais impacientes hoje ou não? Estão ou não estão? Você está com a corda curta? Também? Seu pavio está curto ou não? Fala a verdade. O tema do culto, da mensagem dessa manhã é impaciência. Estou cansado de esperar. Repete comigo. Impaciência. Eu estou cansado de esperar. Vamos ver o texto bíblico. O que é que diz? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornar a vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo de que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Versículo 15, vamos ler juntos? Bem forte. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Impaciência é o cansaço de esperar. Você está vivendo uma situação de doença, você ora, você pede a Deus, mas Deus não cura, Deus não resolve. Você é jovem, começou a orar aos 20 anos para casar, está chegando aos 35 e Deus não responde. Quando responde, não é isso que você está querendo. Quantos problemas nós já criamos para Deus, para nós, para nossa família, por causa de decisões o quê? Precipitadas. Você olha assim e diz: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e faria tudo de novo. Mas infelizmente não pode voltar atrás. Você está vivendo as consequências da sua decisão. Talvez você esteja vivendo isso no seu trabalho, um chefe que lhe persegue, e você tem que ter paciência. Porque chefe não escolhe. Pode ser idiota, mas você não escolhe. Tem que aguentar. Talvez você esteja hoje colhendo os frutos de uma decisão precipitada que você tomou e disse: Senhor, o que é que eu faço? Eu quero conversar com você sobre esse assunto, pregando contra mim mesmo. Porque eu vejo na Bíblia, irmãos, que impaciência não tem nada a ver com temperamento.
Vocês cometem um grande absurdo me chamando de impaciente só porque eu sou impaciente. E balanço a perna. Mas tem gente que é calminho. Que é assim, bem tranquilo, mas é impaciente. E ele não mostra que é impaciente, mas ele está com refluxo, gastrite. É aquela paisagem oceânica, mas por dentro é um vulcão em erupção. Que tipo de paciente você se classifica nessa manhã? Aquele que todo mundo vê ou é aquele posudo? Paciência. A Bíblia fala que a impaciência é pecado. Impaciência é quando a gente duvida de Deus e diz: Deus está atrasado. É quando você acha que a vontade de Deus não é boa, não é perfeita e não é agradável, e você quer resolver o problema. Esse texto é um texto significativo, porque Israel está vivendo um tempo assim. A profecia já estava estabelecida, o plano de Deus já estava estabelecido, mas o povo não teve paciência para esperar a vontade de Deus, para esperar a conclusão do projeto de Deus na vida do povo. E aqui eu quero mostrar nesse texto as consequências, em primeiro lugar, que a impaciência pode trazer para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia fala que a impaciência é uma manifestação de incredulidade e desconfiança. E o profeta Isaías vai apresentar nesse texto 5 consequências geradas pela impaciência. A primeira delas, a impaciência leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos próprios planos. Sara está vivendo em Canaã há mais de 10 anos. Sara e Abraão têm uma promessa. Em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, põe ele para fora de casa, manda ele olhar para o céu e diz: olha, Abraão, você e a sua descendência será como essas estrelas. Conte as estrelas se você puder. Assim será a sua descendência. Mas Sara está em casa, não participou nada disso. Ela diz: olha, eu não fico grávida. Eu sou uma mulher amaldiçoada. Porque havia esse conceito. E outra coisa, eu estou chegando aos 75. Está arriando. Está caindo. Abraão não está mais naquela performance. Está com 86. Aí ela ouve. Ela vai lá e copia do mundo. Onde foi que ela tirou aquela ideia de pegar Agar e dar Agar, sua serva, para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com Agar? De onde foi que ela copiou isso? Não foi do Google. Era uma prática mundana da época. Era uma prática pagã. Ou seja, Sara como uma mulher crente, Abraão como pai da fé, num ato de impaciência, não vai esperar a concretização do plano de Deus para a sua vida e vai copiar o plano do mundo. E aí vocês sabem a história como é que vai. Ela vai, chama Agar, coloca a culpa em Deus, porque Deus não estava engravidando ela, chama Abraão, e eu fico imaginando, a partir daquele momento, como Abraão sofreu com aquela mulher todo dia, no pé do ouvido dele. Porque esse plano não foi assim rápido, não. Ela infernizou a vida de Abraão. Abraão vai, engravida a mulher. A mulher, depois de engravidada, Agar, começa a menosprezar Sara. Sara então fica zangada e diz: olha, tem que botar essa mulher para a rua, botar para fora. Ela está me humilhando. Você criou o problema, engravidou ela, agora resolve. Olha a confusão. Meus amados irmãos,
Veja no versículo 1 de Isaías, capítulo 31. Lê comigo. O que diz? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se inscrevam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros que são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Volta atrás no capítulo 30. Vamos ler juntos, bem forte. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem o quê? De mim. Ou seja, a impaciência nos leva a realizar projetos na nossa vida que não são os projetos de Deus. Sara copiou um projeto do mundo, um projeto de poligamia, um projeto que não era de acordo com a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Israel rejeitou a Deus e o projeto que ele tinha para a nação. Todo o povo se rebelou contra Deus. Os filhos se rebelaram contra o pai. Eles não ouviram a Deus e executavam seus próprios projetos. Vamos ver, por favor, lá no Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81. O que diz nesse salmo? No versículo 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres Deus estranho. Versículo 10 e 11, vamos ler juntos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. O que Deus fez? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. O que a impaciência faz? Faz com que nós substituamos o projeto de Deus pelos nossos projetos. O que Deus faz? Permite. Deus é soberano, mas de vez em quando Ele usa aquele processo. Laissez-faire. Fique à vontade, faz o que você quiser. Irmãos, preste atenção. Deus trabalha de acordo com seus planos. Ele tem plano para todo mundo. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, elaborar projetos, desejar, realizar. Mas veja, por favor, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O que diz? E o versículo 3. Vamos ler juntos. Vamos lá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui no texto de Isaías. A primeira consequência da impaciência é que a impaciência leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos planos. Segundo lugar, a impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Veja no versículo 1. Executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha o quê? A aprovação. Como é que o povo de Israel foi liberto do Egito? Presta atenção. Foi tirado do Egito. Agora o povo de Israel volta para o Egito para pedir ajuda para o inimigo. Veja a insensatez. Você acha que aquele que não ama a Deus, que não gosta de Deus e não gosta, consequentemente, dos crentes, vai ajudar crente quando o crente está aperreado? Não ajuda. Não há comunhão entre as trevas e
a luz. Preste atenção, meu irmão. Deus pergunta: que comunhão ou que sociedade há entre as trevas e a luz? Essa comunhão ou sociedade com as trevas, ela é condenada por Deus lá em 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Tiago diz que Deus não aprova essas alianças que nós fazemos com o ímpio, porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E veja, meus amados irmãos, no versículo 30, para acrescentarem pecado sobre o quê? Sobre pecado. Vamos para o confessionário agora. Quem num momento de impaciência, crente, foi buscar ajuda no inimigo, achando que o inimigo poderia lhe ajudar? Quem fez isso aqui? Os outros não levantaram a mão porque estão com vergonha. Às vezes a gente pensa assim. E você se esquece. E você faz como Sara fez. O Senhor não quer que eu o quê? Engravide. É verdade isso? Mentira. Deus quer que Sara engravide. Mas não é no tempo de Sara, é no tempo de Deus. Não é que Deus não quer, é que você está querendo apressar Deus. Você está querendo impor para Deus o que é a sua vontade, o seu tempo. E aí você se afasta de Deus e vai achar que aquele que é ímpio vai ajudar você, vai abençoar você. Não vai não. Terceiro lugar, a impaciência, além de fazer-nos substituir os planos de Deus pelos nossos, a impaciência nos leva e nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas, mas a impaciência também gera frustração e decepção. Preste atenção. Lê comigo versos 2 e 3. O que diz lá? 32 e 3. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará o quê? Em vergonha. E o abrigo na sombra do Egito em confusão. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão. A vida deles foi tomada por um transtorno, por um sofrimento, que eles tiveram que botar H para fora de casa. Houve uma crise no relacionamento deles, no casamento deles. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, porque a incredulidade de Israel o fazia sentir-se inseguro e ameaçado. Mas, ao invés de buscar a Deus, eles procuraram abrigo nos homens. Vamos ler o que diz o Salmo, por favor, Salmo 145. Salmo, 146. Diz assim: aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores enquanto eu viver. Versículo 3, vamos juntos? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há sai-lhes o espírito e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus. Vamos ler juntos, versículo 5, bem forte. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio
cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós somos felizes porque a nossa esperança está onde? Em Deus. Quarto lugar, a impaciência produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. Isso é um negócio difícil, né? Eu estava pensando essa semana, esse negócio do dinheiro do galpão está demorando muito, senhor. Vou fazer o seguinte, eu fiquei sabendo que a Mega Sena está acumulada. Eu vou fazer um bolão aqui em Pinheiros e nós vamos ganhar. E aí pronto, nós damos o dízimo do bolão, depois se ele ganhar, compra o galpão, resolve. Não é uma benção? Parece uma solução simples e fácil. Mas quem diz que Deus quer abençoar a gente com Mega Sena? Quem já viu uma situação dessa? Quem é normal aqui? Tira a fachada. Senhor, tá bom, o senhor tem um plano. Deus tem um plano. Daniel pode cantar, Daniel, canta no final aqui. Certo, tem um canto, mas, Senhor, Deus tem um plano para cada criatura, mas eu aqui, a criatura, não chove na minha horta. Está demorando. Diz o texto, veja lá. Versículo 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã. E os seus embaixadores já chegaram. Eles nem esperaram, eles já foram na frente. Nem esperaram a resposta. Eles estão agindo o quê? Precipitadamente. Eles estão passando na frente de Deus. Quem já fez isso na vida, levanta a mão. Quem passou na frente de Deus aqui? Os normais. Os sinceros. Irmãos, quinto lugar, a impaciência gera o quê? Sofrimento. Veja comigo o versículo 5, todos juntos, bem forte. Todos se envergonharão de um povo, de nada valerás. Não servirá nem de ajuda, nem de projeto, porém de vergonha de... Então não vai resolver o problema e você ainda vai passar o quê? Vergonha por ter buscado essa solução. Tá bom, pastor. Sim, pastor. E o que o senhor vai me ajudar nessa manhã? O senhor já me derrubou todo. Eu já sei. O meu pecado está diante de mim. Primeiro eu quero que você atente para as consequências destrutivas da impaciência e da incredulidade. Precisamos considerar o conselho bíblico, Provérbios 19:2. Provérbios 19:2, o que é que diz lá? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é o quê? Não use se você é sonso também. Não use esse versículo para perturbar o precipitado. Porque tem uns crentes que é assim, ele é sonso, ele é devagar. E ele usa a Bíblia, você está vendo aí? Pastor Arival é um precipitado. Não, não é isso. Toma posse da verdade bíblica. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é o quê? Precipitado. Aí inclui Abraão, inclui Sara, pastor Arival, Paulo, Pedro. Tem um monte de heróis da fé que são precipitados. Porque crente também é precipitado. Não existe nenhum crente que está livre de ser o quê? Precipitado. Não é você o bonzão aí, o sonso.
o lerdo. Não, filho. Todos nós podemos cair nesse pecado. Pecado da impaciência. Como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, vamos lá, o que diz a Bíblia. Versículo 15. Vamos lá, juntos? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo, em vos o quê? Converterdes e em sossegades está a vossa o quê? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer, o que é? Nos converter de toda a nossa o quê? Impaciência. Nos converter. E é tão bonito isso, porque Pedro agiu precipitadamente. Pedro disse para Jesus um dia que ele seria um apóstolo top, que todos poderiam abandoná-lo, mas ele iria morrer se fosse necessário por Jesus. Jesus disse: Pedro, baixa a sua bola. Antes que o galho cante 3 vezes, você vai o quê? Me negar. Mas o Pedro, eu vou dar um recadinho para você. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Pedro, quando te converteres. Converteres de quê? Não é salvação, não. Converteres desse pecado da soberba. De você achar que você é melhor do que todo mundo. Converter aqui, quando Deus está falando, é converter da impaciência. É converter você, reconhecer que você pecou contra Deus, porque você agiu precipitadamente. Você não esperou o tempo de Deus, você não esperou a vontade de Deus para a sua vida, você fez uma grande besteira, então você se converte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem se converte, quando o crente se converte dos seus pecados, principalmente o pecado da impaciência, Deus perdoa, Deus resolve. Segundo lugar, precisamos nos converter da impaciência. Segundo, precisamos sossegar ou tranquilizar o coração, sem Lexotan, sem Rivotril, sem Gardenal. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Em vos converterdes, o que Deus diz aí? E em sossegardes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Você já fez uma besteiraça. Você já está aí sofrendo as coisas. Cala a boca. Fica quieto. É mais ou menos isso. Isaías 26, versículo 3. O que diz lá? Isaías 26, versículo 3. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, bem forte? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... Senhor, sou impaciente. Sou impaciente. Eu me converto agora da minha impaciência. Mas derrama sobre o meu coração a tua o quê? Perfeita paz. Me dá um Rivotril celestial. Derrama sobre mim essa paz perfeita. Porque o meu propósito é te servir, o meu propósito é fazer a tua vontade, o meu propósito é querer que a tua vontade se cumpra na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, na vida do meu país. Não adianta você ficar desesperado, não vai resolver. Sossegue. Tranquilize o seu coração. Terceiro lugar, é muito importante o que está aí no texto, porque ele vai dizer
na tranquilidade. Vamos ler juntos essa última parte do versículo 15? Na tranquilidade e na confiança. A vossa força, mas não o quiseste. Na confiança, a vossa o quê? Força. Nós precisamos, além de nos converter, além de nos tranquilizar, de nos sossegar, nós precisamos crer, confiar nas promessas de Deus. Confiar. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64, versículo 4. O que diz aí? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ficar de pé? Vamos ler Salmo 130. Salmo 130. Todo mundo de pé. Salmo 130. Eu queria... Versículo 6 em diante. O que diz? A minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas pelo romper da manhã, mais dos que os guarda pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Amém. Você vê aqui nesta manhã, você tomou decisões precipitadas na vida, ou está vivendo consequências de decisão precipitada. Deus não quer tripudiar sobre você. Eu também não quero. Porque todos nós tomamos decisões precipitadas. Todos nós, não tem nenhum aqui. E Abraão e Sara é um exemplo. Eles são pais da fé, modelos de fé. Eles tomaram decisões precipitadas porque foram o quê? Impacientes. Impaciência é não aguentar o quê? Esperar o tempo e a solução de Deus. Então vamos nos converter nessa manhã. Porque Deus é tão misericordioso. Abraão aprontou o maior salseiro para Deus. Botou Agar fora de casa. Quem foi que resolveu o problema deles? Deus. O anjo apareceu, mandou Agar voltar para casa, fez uma promessa para Agar e diz: olha, Agar, volta para lá, pede perdão, conserta tudo. E faz com que o filho Ismael se tornasse o pai dos árabes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Até as besteiras que a gente faz na vida, Deus pega e transforma o que em bênção. Não é para você fazer besteira, é para você ter o quê? Esperança, confiar em Deus. Você pode recomeçar hoje. Você errou, você seguiu o seu plano, você enramou encrenca para você, mas Deus é assim. A gente cria encrenca, Ele ajuda a gente a resolver a encrenca. Deus é o Deus dos encrencados. Amém? Ele não pisa a cana que já está esmagada. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Por isso, a nossa esperança está no Senhor. Feliz, bendito é aquele, bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor.